meninas, então, eu trouxe-vos hoje para falarmos de um assunto pertinente enquanto eu preparo o meu cabelo, porque eu vou sair. Um assunto que tem incomodado bastante o meu coração. Deus pediu que eu partilhasse com vocês e eu estou aqui para cumprir as ordens dele. Então, é assim, meninas e meninos. Meninos também merecem ouvir essas palavras. É assim, o assunto de hoje é muito sobre a obediência e Deus tem falado muito forte no meu coração sobre a obediência. E começou esta semana quando eu saía do trabalho. Eu saía do trabalho e chovia muito, estava a chover muito. E nessa de chover bastante, eu fiquei preocupada, disse, fogo, como é que eu vou fazer? Eu estava com um guarda-chuva, mas a semana passada já estava com um guarda-chuva, não é? E aquele guarda-chuva estragou e eu fiquei com medo. Eu disse, se calhar, mas pronto, eu vou a correr e vamos ver o que é que vai acontecer. Quando eu saí com o guarda-chuva, é que estava muito vento, estava muita chuva mesmo. Quem está em Portugal sabe do que é que eu estou a dizer. E o guarda-chuva começou a ficar contorcido, o guarda-chuva começou a ficar... Pronto, mas eu tive que pôr à frente de mim para poder me proteger, como se fosse um escudo. Ele apanhou essa parte e apanhou aqui essa zona toda. E ok, não me molhei. E naquele momento Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar sobre a obediência. Ele começou a dizer, os meus filhos obedientes andam assim contra o vento, contra as pessoas, contra tudo. Andam contra a multidão. Eu assim, ok, Deus. Porque Ele já estava a ministrar ali no meu coração sobre isso. E eu, ok, percebi. E depois o guarda-chuva, como estava a ficar contorcido, eu disse, pronto, já que isso vai estragar. O guarda-chuva não estragou, continuou intacto, porém era um bocadinho mais caro, né? Foi um guarda-chuva diferente, foi um bocadinho mais caro e Deus falou para mim, é a diferença do guarda-chuva, é a diferença daquilo que tu tens hoje, daquilo que tu tiveste um dia. E eu vi, pronto, é como se fosse Deus apresentasse a guerra entre duas Saras, a Sara do passado e a Sara do presente, que era uma Sara que não tinha oração, vivia uma vida qualquer, fazia tudo como queria e não tinha sustentabilidade e nem obedecia, só vivia. Então aquilo estragou-se completamente. Mas aquele outro guarda-chuva teve uma resistência e ele levou-me até a paragem, ou seja, levou-me até o destino final, que era a paragem. E é como se Deus estivesse a dizer para mim, a obediência é que faz com que os meus filhos permaneçam em mim. Não significa que não vão passar por atribulações, vão passar por atribulações, porém vão lidar de maneiras diferentes. Vão lidar de maneiras totalmente diferentes, com uma maturidade diferente e uma força diferente, porque eu estarei com eles. A Sara de antigamente passou por atribulações que a Sara não sabia lidar. Não saía da cama, não se movimentava, ficava paralisada. Mas a Sara de hoje, por mais atribulações que tenha, com o nível de obediência, renúncias e tudo que tem tido a Deus, tem uma força totalmente diferente. Então é como se Deus estivesse a falar isso para mim e Deus disse, os meus filhos, todos aqueles que forem obedientes a mim, receberão a sua promessa. E eu disse, Deus, então por que eu não recebo as minhas promessas? Por que os outros conseguem fazer coisas e eu não? E Deus me disse, tu ainda não estás preparada para receber o que eu quero te dar, porque se eu dar o que eu tiver que dar, tu vais perder, porque ainda não tens a maturidade. Por mais que sejas obediente a mim, ainda não estás no nível de maturidade que eu preciso que tu tenhas para receber as graças e as bênçãos que eu te quero dar. E eu comecei a perceber. Mas dói, não é fácil, dói. E não tem sido algo que
me deixa contente todos os dias, porém eu tenho procurado mudar a minha conduta, a minha forma de ser, tenho procurado ser fiel com Deus e seguir aquilo que eu tenho que seguir, porque já não se trata da Sara do passado, se trata da Sara que eu quero me tornar e da Sara do presente. E eu comecei a analisar a minha vida, comecei a ver as coisas que eu tenho feito e depois eu disse, mas Deus, já não existem pessoas boas. Eu vivo a ser decepcionada e não sei o quê. E Deus me mostrou uma coisa. Além de eu ser nova, a entrar no mundo com Ele, embora agora estou a entrar no mundo com Ele, estou a ser a Sara que Ele quer que eu me torne, eu ainda preciso de amadurecer muito. E esse amadurecimento vem a partir do momento em que Deus me diz, olha para ti, vê aquilo que você se tornou, vê aquilo que você tem sido, vê aquilo que você é hoje. Vê a Sara que você sabe o que você é. E me diz, não existe pessoas boas. Deus me diz, só olha para ti. Todo mundo que julga por fora, todo mundo que pensa que não existe pessoas boas, todo mundo que acha que não há solução, Sara, essas pessoas não acreditam porque elas não são. E o meu pastor ainda falou isso há dias no culto. O pastor disse, antes de você ter, você tem que ser. Então, antes de eu ter o que eu quero, eu tenho que ser para poder receber. Por que que muitos de nós não acreditamos que existem pessoas boas, homens bons, mulheres boas, amigos bons? Porque nós não somos. E se você for esse amigo bom, essa mulher boa, esse homem bom, se você for essa pessoa, você terá esperança e você verá que existe uma pessoa como você. Se pelo menos uma pessoa como você existe, é porque existem mais. E foi o que Deus ministrou no meu coração. Da mesma maneira que existe uma mulher com a tua conduta, com o que você, com os princípios que você adotou, com a vida que você tem, existe um homem designado para ti, existe uma amiga designada para ti, existe uma mulher próxima, amiga, companheira de vida, ferro afia ferro, designada para ti. Então não sinta medo, só vive, só me obedeça, só cumpra aquilo que eu te pedir. E tem a leitura de Mateus 7:11, que diz o seguinte, se até os pais que são maus agradam os seus filhos, quanto mais a Deus, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, não terá misericórdia de nós, não nos presenteará. Então, podem olhar para isso e ver, se os nossos pais nos agradam, se os nossos pais nos mimam, nos dão o que nós merecemos quando nós obedecemos, quanto mais Deus. Deus também fará por nós, porque Deus é nosso Pai, porque Deus, Ele nos cuida e tem uma misericórdia muito grande de nós. Ele, sempre que nós estivermos dispostos a nos arrepender das coisas que nós já fizemos e retornar aos caminhos dele, Deus sempre nos vai receber de braços abertos, como a parábola do filho pródigo. Deus não se opõe a nada. Deus nos deixa livres para fazer aquilo que nós queremos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas nós temos que parar de nos perguntar o porquê e dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque para termos a graça de Deus, para obtermos as nossas promessas, nós temos que seguir um caminho, nós temos que obedecer, nós temos que renunciar. Para que Deus consiga dizer, uau, a minha filha merece. E ela vai receber, mas o receber é no tempo de Deus também. Porque não adianta não estares preparado e Deus te entregar e você destruir com as próprias mãos aquilo que Deus te entregou. E isso em particular já aconteceu comigo. Para mulheres em particular, se não fores uma filha obediente, não serás uma mulher obediente. Não serás uma amiga obediente, não serás uma namorada obediente, não serás nada. Posso dizer o mesmo caso dos homens.
mas digo, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Porque se não obedecemos a Deus, que é o nosso Pai, que é onipotente e omnipresente, a quem nós vamos obedecer? Ao próximo? Não. Se não respeitarmos a Deus, se não formos íntegros, porque nós quando mentimos, nós quando fazemos alguma maldade para o outro, não estamos a fazer para o outro, estamos a fazer para Deus. Não estamos a ser obedientes às Escrituras, não estamos a exalar o bom perfume de Cristo, não estamos a ser luz no mundo. E o que Deus nos chama é ser luz no mundo. Deus nos chama a ser obediente para nos forjar, nos fazer passar por coisas, para nos transformar desde o nosso interior para fora, para que nós consigamos exalar isso para outras pessoas, para que essas pessoas consigam olhar para nós e olhem e vejam Cristo. Olhem e vejam, não, Deus está com ela, Deus realmente existe. Agora, se formos pessoas que vão provar o contrário, Deus não precisa de nós. Deus quer pessoas vulneráveis. Deus quer pessoas que Ele possa usar, que Ele possa mostrar. Mulheres que Ele possa transformar. Eu aprendi nesse processo que Deus é pai de menina. Deus tem cuidado da minha vida em todos os detalhes. Deus tem cuidado da minha vida em todos os cenários. Deus tem cuidado do meu coração. Deus não me deixa faltar nada. Se um dia Deus me permitir, eu conto a minha história completa, mas foi muita coisa que eu passei para chegar hoje aqui e falar sobre obediência. Porque para mim um dia isso foi muito difícil, mas foi preciso eu ser bem espremida. Doeu muita coisa em mim. E eu vi não há mais saída. Quando eu vi que já não havia saída, eu só fui pedir misericórdia de Deus. E por isso é que eu falo com essa autoridade e dizer que quando você se arrepende, quando você se dobra para Deus, Deus ouve, Deus te ajuda, Deus te restaura, Deus te fortalece e Deus te salva. A lei da atração existe e ela funciona espiritualmente como a fé. Não tem como você dizer eu sou rica se você não pensar como uma rica. Não tem como você dizer eu obedeço a Deus, eu sou filha de Deus, se você não for filha de Deus. Para ser filha de Deus, tem que obedecer. Para ser filho de Deus, tem que obedecer. Se você não obedecer, homem, não obedeça a Deus, você vai obedecer a quem? Você vai se sentir com o ego em cima. Você não vai respeitar a tua esposa, você não vai respeitar a tua namorada, você não vai respeitar ninguém. E depois andamos no mundo com o coração pesado, com a mente cheia, peso de consciência, porque magoamos pessoas, ferimos pessoas. E temos que deixar de lado os nossos traumas, porque todo mundo tem. Uma coisa que eu aprendi, que eu me apegava, no início da minha cura, eu me apegava muito nos meus traumas. Eu tenho trauma disso, então era justificação para os meus erros, mas não são justificações. Porque nós, quando queremos mudar, nós apresentamos isso diante de Deus e nós vamos ser forjados. Aconteceram situações em que mesmo estando a obedecer, quando eu reclamei para Deus, Deus, eu preciso, por que eu não recebo? Por que todo mundo, Deus me falou, não estás pronta? E eu não estava, Deus só me pôs uma prova. Passei por uma situação em que saí do meu extremo. E eu assim, falhei de novo, Deus, não. E Deus me disse, vê, não está pronta. Para que eu te entregar o que você quer se você não está pronta, vai destruir. Então, às vezes é bom esperar. Porque às vezes Deus nos dá coisas, Deus nos tira. E às vezes é livramento. Teve muita coisa na minha vida que na altura eu não percebi. Chorei amargamente. Chorei, eu disse, Deus não existe, Deus não sei o quê. Na minha mente, porque nunca saiu da minha boca. Na minha mente. Deus não existe, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu só esperei. E Deus, depois de um tempo, me mostrou tudo que Ele me livrou. Então
qualquer situação. Se foi Deus que fez assim, eu espero no tempo dele. Porque é mais fácil. Porque só ele sabe o que ele está a livrar. A obediência nos faz alcançar a promessa. A obediência nos faz viver de glória em glória, de graça em graça. A obediência nos faz, porque a obediência tem consequências boas e a desobediência tem consequências negativas. E o pior da obediência, sabe o quê? Que eu aprendi como pastor. O pior da obediência é que a obediência é tudo aquilo que Deus vai nos pedir que a nossa carne não quer. A nossa carne nunca vai querer fazer o que Deus quer. A obediência a Deus não é uma obediência simples. Deus vai te pedir coisas que custam. Mas é para Deus ver. Não, esse meu filho merece. E assim, eu acredito, como eu vejo essa escova, é conforme eu acredito. É difícil. O inimigo tenta. Mas se nós não formos obedientes, não tivermos sabedoria e discernimento, nós acabamos por estragar muita coisa na nossa vida. E eu tomei uma decisão. Eu disse, se for para alguma coisa dar errado, que dê errado com Deus, porque eu vou conseguir me fortalecer por causa das raízes que eu tenho. Agora, se for para dar errado sem Deus, e eu ir lá no fundo do poço de novo, porque fui desobediente, para depois eu ir chorar, lágrima, quase com lágrimas de sangue de crocodilo, porque eu sabia que não devia, mas fui. Não vou fazer mais isso. Eu tomei uma decisão simples na minha vida, que é mesmo seguir o que Deus está me dizendo. Há batalhas em que você fica confusa, de Deus não é de Deus, é de Deus não é de Deus. Mas isso é para outro vídeo. Se quiserem que eu esclareça, ajude. Como é que eu lido com isso? Eu ajudo. Se tiver dúvida, porque a mulher tem que trabalhar muito a feminilidade, e para mim isso é um processo que eu ainda estou. A obediência eu também estou. Mas a mulher precisa trabalhar a feminilidade, porque até nisso Deus nos cobra, porque Deus é pai de menina, Deus não é pai de mulher com síndrome de homem. Eu aprendi isso e Deus tem cuidado muito de mim. Deus tem sido muito bom comigo. E eu digo que tudo aquilo que Deus está fazendo de bom na minha vida, eu vou falar. Nem que tenha uma só pessoa que eu ajude com esses vídeos, eu vou falar, porque eu sei que no tempo certo Deus vai fazer chegar esses vídeos às pessoas, às mulheres, aos homens que precisam de ouvir e ter obediência. Mas a obediência não é rasa. A obediência é um mergulhar. A obediência é descer mesmo. Porque Deus depois nos ajuda a sair para a superfície. E como eu estava dizendo sobre o exemplo do guarda-chuva, da chuva e tudo mais, eu estava protegida. Eu cheguei à paragem de autocarros totalmente bem, seca. Com o meu casaco é que estava assim respingado, mas seca, não. Mas a única coisa que estava molhada eram os meus sapatos. Os meus sapatos estavam molhados. Por quê? Porque fé precisa de ação. Eu podia ficar parada com o guarda-chuva, Deus iria me proteger. Mas se eu não tivesse disposta a sair daquele lugar e andar, eu não chegaria ao propósito que eu tinha que chegar, que era a paragem. O autocarro ia e eu ia ficar para trás, porque tinha hora do autocarro passar. Então era necessário que os meus pés ficassem molhados na chuva, porque era um tênis de tecido, tinha que ficar molhado. Eu não sabia que ia chover naquele dia. Molhou os tênis, molhou a parte de baixo da calça. Mas aí digo, foi a fé mais ação. Por que a fé mais ação? Porque eu precisava de sair daquele lugar. Então você, para alcançar as promessas, precisa da ação. A ação é a obediência, a ação é o temor, a ação é as renúncias.
precisas, vai doer, vais lutar com o guarda-chuva, mas precisas de chegar na paragem, senão o teu carro não vai esperar por ti. O teu carro vai embora. E é isso. Eu também pronto, já estou preparada. Era mais para falar sobre isso do que me preparar, mas obrigada por terem estado aqui presentes comigo, terem me feito companhia. Espero que essa palavra realmente chegue aos vossos corações e faça com que vocês reflitam sobre tudo aquilo que vocês têm vivido, sobre aquilo tudo que vocês têm passado. Que Deus vos abençoe muito. Beijinho!